pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gratidão a todos os seguidores, todo mundo que me prestigia aqui no canal, eternamente grata. Para quem é a primeira vez está assistindo um vídeo meu, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero que goste do conteúdo. Se gostar, eu vou te convidar para te inscrever. Não esquece de ativar o sininho ali das notificações para te receber o aviso do YouTube, tá bom? Toda vez que eu postar vídeos aqui, tá certo? Eu também vou convidar para quem ainda não me segue nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no TikTok. Eu vou adorar ter vocês por lá também, tá? E quero dizer que eu deixo na descrição do vídeo o meu contato de WhatsApp para quem quer atendimento com as cartas, para quem tem interesse em receber informações, gostaria de ter um atendimento particular com a tua energia, e é o mesmo número para quem deseja informações sobre o meu trabalho como terapeuta holística. E até eu queria pedir desculpa para vocês, pessoal, que tá difícil assim para mim conseguir me organizar para trazer os vídeos para vocês, porque eu, além do número de pessoas, né, que me buscam para jogar cartas, também o número de pessoas que estão em busca ali dos tratamentos vibracionais. E isso tá me sobrecarregando um pouquinho, graças a Deus, né? Tem bastante demanda. E às vezes fica desgastante para mim. Vocês sabem que quando a gente vai fazer qualquer processo que a gente vai fazer que envolve energias, isso traz um desgaste. Então, às vezes eu cumpri ali a minha agenda durante todo o dia, às vezes até uma parte da noite, cedo da noite, mas também. E aí eu acabo ficando assim super cansada, eu fico um pouco desgastada. E aí, obviamente que estando extremamente cansada, eu não vou estar trazendo para vocês um vídeo de qualidade, tá? Mas assim, eu tô tentando me organizar e tô contando aí também com a minha espiritualidade me ajudar para que eu possa, né, repor energias rapidamente, para estar bem motivada, bem, né, com a mente bem centrada para poder estar com o canal intuitivo funcionando plenamente, tá bem? Então, vocês me desculpem se de vez em quando eu dou umas atrasadinhas, aí vocês já sabem o motivo, tá bem? Mas, claro, sempre que vocês quiserem entrar em contato comigo, quiserem um atendimento, é só me chamar, tá? Aqui a gente organiza tudo direitinho. Bom, então, gente, o objetivo desse vídeo era assim, eu tinha um tema específico que eu ia trazer, só que eu senti da espiritualidade que eles estão querendo, assim, fazer, tipo, não que todos os vídeos talvez vão ser dessa maneira, claro que não. Mas eles também estão intuindo para que eu também faça os vídeos e os temas, que eu traga as mensagens, digamos assim, que eu deixe, por exemplo, em aberto, né? Que eu venha aqui, traga as opções para vocês, mas que seja aberto, assim, que seja espontâneo essas mensagens. Como alguns vídeos que eu já fiz antigamente, de mensagem do universo, por exemplo, na verdade, ou mensagens que vêm até do nosso próprio eu superior, tá? Então, assim, acho que é mais ou menos isso que a espiritualidade está querendo nesse momento, que eu faça nesse vídeo, tá bem? Então, de vez em quando, talvez, vamos ver como é que vocês vão sentir esse vídeo, o que vocês vão achar, qual vai ser a opinião de vocês também. Mas eu sinto isso que é um momento bem importante da gente estar aberto para receber da nossa centelha divina ou dos nossos mentores algumas orientações, tá bem? Então, por isso que outro dia eu já fiz um vídeo assim. E nesse vídeo eu fiz duas opções. A primeira falou muito sobre as questões espirituais das pessoas ali, de alguma missão, alguma coisa assim, ou que estavam se tornando mais sensíveis. E a segunda opção tinha a ver com o relacionamento amoroso. Então aqui hoje também pode ser que aconteça dessa forma ou não, realmente vai ser espontâneo, tá? Não quer dizer que seja uma prerrogativa dessa forma. Bom, então, gente, eu trouxe aqui as opções, tá? Que através dessas cartinhas aqui do tarô dos grandes mestres. Até acho que eu deixei o livrinho longe ali. Mas enfim, nós vamos ver então aqui. Eu vou também fazer duas opções, tá? Senti que são duas opções também. Vamos ver dois mestres, quem vai representar a situação de número 1 e depois qual que vai representar a situação de número 2, tá bem? Então, a situação de número 1, o mestre que se apresentou é o mestre Lanto. Esse é um dos mestres da Grande Fraternidade Branca, que ele é o Mahachohan, ele é o líder, né, desse raio. Ele é o mestre desse raio, que é o mestre Lanto, tá bem? Então, ele trabalha no raio da iluminação. E o segundo mestre para vocês é o mestre Eumoria. Esse mestre é o mestre da chama espiritual, né? Trabalha no primeiro raio, que trabalha com a energia espiritual, com o conhecimento espiritual, com a energia da fé, da determinação. Então, são essas duas opções, tá? Então, a opção de número 1, mestre Lanto.
Opção de número 2, o mestre Eu Moria Kwan, tá bem? Acho que é Kwan, é isso aí, Kan, na verdade, tá? Então, a gente vai fazer, eu vou fazer assim uma pequena conexão aqui. Gente, vocês sabem que quando eu faço essa parte aqui de uma conexão, ela não deixa também de ser como se fosse uma terapia, ela não deixa de ser um momento em que a gente recebe desses mestres ou desses seres de luz um auxílio. Saibam e acreditem que no momento que vocês estão se conectando com esta parte, é que eles estão de alguma maneira auxiliando vocês nas demandas individual de cada um, tá? Então, assim, creiam nisso. Esse aqui é um momento muito importante do vídeo, porque realmente, assim, essa frequência, essas egrégoras, eles emanam essa energia, porque eles têm interesse de que quanto mais todos os seres humanos conseguirem ir se libertando, né, liberando padrões, crenças limitantes, paradigmas, mágoas, isso ajuda o planeta, isso ajuda na transformação desse planeta, ajuda nessa transição planetária, tá bom? Então, e também nos beneficia individualmente, falando cada um de nós na nossa vida individual ali. Eu já tive relato de uma pessoa que me comentou que ela fazia desde há muito tempo que ela assiste os vídeos, sempre acompanhando, e que ela disse que notou algumas mudanças sutis, mas que muito perceptíveis na vida dela, e que vem colaborando ainda bastante com ela. Então aí fica a dica para vocês de aproveitar esse momento, tá bem? Bom, então aqui nesse momento nós vamos pedir que os seres da chama violeta transmutadora do raio do mestre Saint Germain, que ele esteja nesse momento aqui junto conosco, e que a gente permita que a chama violeta possa estar nesse momento transmutando no nosso campo de energia todas as energias mal qualificadas, todos os nossos karmas de vidas passadas, todos os comprometimentos que a gente vem carregando de vidas passadas, que tudo isso possa ir perdendo a intensidade, que a gente consiga ir limpando esse campo, solicitando sempre solicitando em oração na tua casa, no teu lar, no teu momento de oração, invocando a presença desse mestre e de todos os seres da chama violeta, para te ajudar, para ajudar cada um de nós espontaneamente e profundamente a limpeza desse campo, dos nossos karmas de vidas passadas, das nossas escolhas equivocadas que a gente teve, dos nossos comprometimentos kármicos, que a gente possa ir limpando aos poucos através da chama violeta, e sutilizando o nosso campo de luz, para que esse campo possa se expandir cada vez mais e mais e mais, e a gente poder estar aqui em sintonia com a nossa maestria. Quando a gente se conecta com a nossa maestria, a gente está se conectando com muitos canais de oportunidades, de crescimento, de expansão de consciência, de conseguir se transformar, se liberar daquilo que já não serve, para que a gente possa viver o nosso potencial máximo cada vez mais de equilíbrio, de felicidade, de realização em todas as áreas da vida, tá bem? E que a gente também possa se tornar cada vez mais instrumento de auxílio ao próximo, né? De ajudar o próximo, as pessoas que a gente conhece, que a gente tem contato, que a gente exerce algum tipo de influência positiva, para que essas pessoas sejam impactadas e possam também ir mudando os seus paradigmas, a sua visão, as suas crenças, mudando a forma de ver a vida, entendendo que a vida é uma grande oportunidade de cura, de expansão, de crescimento, que a gente possa aproveitar tudo isso com o exercício e também praticando a chama violeta na nossa vida individualmente. Então vocês podem ficar muito à vontade de usarem, tá? Pedirem para que o mestre esteja com vocês, auxiliando nesse processo, e vocês vão ver como que isso vai abrindo caminhos. É claro que eu vou falar uma experiência minha, a gente sente algumas coisas, porque quando a gente está pedindo para a chama violeta liberar, né, o que está ali, que não está nos ajudando, os nossos condicionamentos, as nossas dificuldades, nossas dores e tudo mais, obviamente que a gente sente alguma coisa no coração, porque algumas coisas elas vêm à tona, mas nada que a gente não consiga lidar. A gente pode sentir, assim, por alguns momentos do dia, um aperto no coração. E aí a recomendação dos mestres
é que a gente faça uma massagem anti-horário, quando se essa dor tá muito forte, tá muito, né, pressionando muito aqui o peito, faça anti-horário esse movimento, tá? E aí, inclusive, vocês possam imaginar que vocês estão aqui passando um mel aqui. Agora me fugiu como é que é o nome de qual dos mels, que é um mel assim que é de uma determinada árvore, eu não me lembro agora o nome para dizer para vocês. Depois, se eu encontrar novamente a informação, eu passo num outro vídeo. Mas vocês imaginem aqui que vocês peçam para os seres de luz para ir amenizando essas dores, esses desconfortos com esse movimento anti-horário, tá bem? Então a gente vai pedir também que o Arcanjo Miguel esteja cobrindo o nosso campo, colocando o manto da invisibilidade, cinturão eletrônico de proteção para cada um de nós, para que a gente esteja protegidos, selados de qualquer energia mal qualificada durante esse vídeo, ok? Então era isso. E então a gente vai começar aqui então a nossa tiragem e vamos ver aqui o que o Mestre Lanto tem para falar para vocês, tá? E só vou dar uma pausadinha aqui e já tô voltando. Prontinho. Vamos ver aqui então, para vocês que escolheram a situação de número 1, vamos ver aqui quais são as energias que essa situação vai trazer para vocês, qual é a orientação, enfim, eu não sei exatamente como que vai ser conduzido. Vamos abrir as cartas, todas as cartas primeiro, pra gente ter uma ideia, tá? Ó, vou mostrar pra vocês, saiu aqui o 8 de copas, tá? Ó, 8 de copas. Eu vou mostrando as cartinhas pra vocês, tá? Eu acho que eu vou utilizar o tarô dos magos, tem umas cartinhas aqui que eu trouxe e eu vou sentindo como é que eu vou fazer, tá? 8 de copas. Aqui vocês estão sendo apoiados pelo plano espiritual, para que vocês possam deixar para trás algumas bagagens pesadas aí que até então vinha impedindo vocês de se sentirem bem realizados, realizadas. Como é uma carta de copas, pode ser que esteja falando isso dentro da vida amorosa, mas isso não quer dizer que seja somente vida amorosa ou que para todos seja uma vida amorosa, tá? Pode ser alguma outra área, caso tu intuir. Como a tiragem é coletiva, fica à vontade para te adaptar para a tua situação individual, os resultados, o que vai ser dito aqui para vocês, tá bem? Fiquem muito à vontade, muito tranquilos quanto a isso. Olha, essa é a carta do alquimista. Essa carta do alquimista é uma carta que fala muito, ela tá mostrando aqui uma pessoa ali que tá reunindo ali os 4 elementos de uma forma que essa pessoa ela possa manifestar o que ela deseja na vida dela. Então, assim, é como se essa pessoa estivesse aqui se utilizando da alquimia divina, dos poderes internos que todos nós, seres humanos, temos, né, internamente, e também com os elementais da natureza. Né? A alquimia divina, ela está ligada aos 4 elementos, água, terra, ar e fogo, né? Que fazem esses 4 elementos, que são os elementos que são super importantes para que a gente possa materializar na nossa vida os nossos sonhos, os nossos desejos, aquilo que a gente, por exemplo, quer superar na nossa vida. Vamos ver qual é a próxima carta. A outra carta é uma carta de 6 de copas. Essa carta ela fala muito das memórias, das nossas lembranças, das nossas lembranças mais caras, daquele momento em que a gente viveu situações de harmonia, de alegria, de felicidade. É uma carta aqui que fala um pouco de saudosismo, né? Da gente ficar um pouco nostálgico, com saudades de coisas que a gente já viveu, circunstâncias de vida que nos trouxeram muita alegria, muita fluidez, onde a gente estava vivendo ali um bom momento e a gente às vezes sentindo muita saudade desses momentos. E talvez até por isso que tenha saído aqui também essa carta do 8 de copas, né, no início aqui, representando talvez essas memórias também. O 8, como eu falei para vocês, o 8 de copas é uma carta que fala às vezes a gente seguir em frente, quando na verdade a gente gostaria de se manter nesse local de conforto, né? Quando a gente gostaria de poder estar acessando novamente essas memórias, essas vivências também
que nos trouxeram um sentimento de pertencimento, um sentimento de acolhimento. Então aqui, vamos ver qual é a próxima carta pra gente entender melhor. Olha, incrível, gente. Eu já ia falar. Essas memórias aqui, talvez vindo à tona, fazendo a gente se lembrar de bons momentos que a gente viveu no passado, mas que no momento agora, presente, não é exatamente isso que está acontecendo, né? Então, às vezes a gente queria tanto poder voltar para esse local aqui, né, onde a gente se sentia mais acolhido, mais amado, mas às vezes a vida vem e apresenta aí alguns desafios, circunstâncias que acontecem na nossa vida e que fazem com que a gente se sinta um pouco perdido, com o coração machucado. Às vezes a gente não sabe muito bem que caminho seguir e às vezes a gente tem uma dificuldade de se libertar de algum tipo de sentimento que causou dor e sofrimento. Então aqui tá falando um pouco assim de alguns processos de vocês, de lembranças, né, que vocês gostariam de estar vivendo coisas que vocês já viveram antigamente, mas agora vocês estão experimentando algum processo de dor. Mas com a carta do alquimista aqui também, eu diria para vocês, gente, se vocês ainda estão experimentando esse processo de dor, aqui tá dizendo que vocês têm como manipular os sentimentos de vocês, né, as emoções, ou seja, trazer um equilíbrio para tua água interna, trazer um equilíbrio para os teus pensamentos, trazer um equilíbrio para as tuas emoções e também trazer um equilíbrio para os teus pensamentos. A gente consegue ao menos minimizar essas dores, esses desgostos às vezes que a gente recebe da vida, tá? É uma mensagem assim bem forte essa que chegou para vocês aqui. E que sim, sempre que vocês precisarem se refugiar para esse campo de memórias queridas, querer fazer como assim uma incursão no tempo, para se sentir e resgatar aquele momento que tu te sentiu protegido e resgatar para o teu presente, tu pode fazer também, porque isso ajuda também bastante nesses processos, fazendo com que tu possa superar mais rápido aí algumas mágoas, algumas dores, algumas decepções que vocês aqui, né, eu falo às vezes de uma forma individual, às vezes eu falo coletivo, mas é pro coletivo, de uma forma que vocês possam não ser tão dolorido, não ser tão pungente no coração de vocês essa dor, olhando dessa maneira, né? Utilizando ali, manipulando os elementais da natureza, se conectando com a própria natureza e com todos esses aspectos da natureza, dos elementais que eu comentei, para que traga esse equilíbrio para vocês. Para que agora eu vou soltar esse tarô e eu vou pegar aqui o baralho cigano para vocês, para ver o que mais aqui, tá? Ó, saiu os ratos, então realmente tá falando aqui, gente, de momento de desgaste. Vocês estão se sentindo assim que as coisas não estão trazendo a bem-aventurança que vocês queriam, ou em algum momento, né, isso pode ser que aconteça. Existe um desgaste, uma perda energética de vocês. Isso pode estar ligado ao campo espiritual. Talvez aqui seja importante vocês tentarem... porque às vezes a gente se entrega pra dor, né? Às vezes às vezes parece que a gente tem mais facilidade para se entregar pra dor do que para as energias contrárias, que são mais benevolentes, né? É como se a gente tem uma interpretação muito grande assim de que né, tudo vai levar a sofrimento e esse sofrimento vai dilacerar o meu coração, mas às vezes a gente está fazendo isso porque a gente não percebe, mas a gente está fazendo isso de uma forma consciente, porque a gente se permite se entregar com muita intensidade para a dor. E quando é uma energia mais positiva, a gente fica mais desconfiado. Então às vezes a gente tem essa tendência a olhar mais e dar mais valor e até vivenciar mais as dores
do que as bênçãos diárias que a gente tem. Aqui o que a espiritualidade está dizendo para ti, que mesmo que tu esteja vivendo momentos aqui de grande desgastes, de perda, de escassez, seja na área que for, não esquece de que existe, assim, nós estamos vivendo em um meio social, que a gente pode contar, às vezes, com bons amigos, que a gente pode abrir a porta para conhecer pessoas novas, se as pessoas antigas, por exemplo, que tu te relaciona, elas não estão ali sabendo te valorizar, por exemplo, tá? Então, assim, isso é muito uma escolha. Às vezes a gente teima em uma circunstância, a gente não quer abrir mão daquela circunstância, daquela pessoa, daquela situação, mas às vezes é uma pessoa que não está lhe correspondendo com o que tu quer, e às vezes a gente fica eternizando e romantizando às vezes também uma relação às vezes que não tem mais como te trazer a resposta que tu queria. Às vezes é uma relação, tá mostrando aqui que é uma relação que já desgastou, tem desgastes aqui, e que talvez no momento certo, porque se isso foi uma finalização que é recente, por exemplo, para vocês, mas que vocês deem um tempo para vocês primeiro, para vocês resolverem internamente todas as dores e decepções que vocês tiveram a respeito dessa circunstância, que isso tudo fique em equilíbrio, que tudo isso fique bem resolvido no teu interior, no sentido de vocês ficarem em paz com vocês mesmos a respeito dessa circunstância, para depois, mais adiante, vocês se abrirem para outras oportunidades, para novos para outros encontros com outras pessoas, conhecerem pessoas novas, né? No momento e no ambiente onde vocês já estão equilibrados, onde vocês já conseguiram se libertar dessas dores, porque às vezes as dores elas custam a sair do nosso campo de energia, porque a gente já fica alimentando aquilo ali, a gente fica pensando naquilo, a gente fica remoendo aquilo, como eu comentei agora há pouco, né? E aqui tá dizendo que, sabe, às vezes não adianta a gente querer ficar se agarrando no passado, né? Ao passado, porque esse passado, talvez ele não, neste momento ainda, não tenha condições de te suprir como tu gostaria, tá? E aqui fala muito do novo, novos intercâmbios, conhecer pessoas novas, sair para socializar, para conversar, para rir. E esse riso, essa felicidade, e se conectar a uma espontaneidade, isso tudo já é também um processo que é curativo, que vai te ajudando, né? Mas e sempre assim, uma coisa que a espiritualidade está pedindo é que sempre esteja observando como tu te sente ainda a respeito da circunstância. E quando tu percebe que dentro de ti ainda tem dores, sofrimentos, é preciso que tu trabalhe esse sofrimento. É preciso que tu comece a te conectar com o teu interior, com o teu coração, com a tua centelha divina, para ir conseguindo ir superando tudo isso, perdoando. Aqui me veio muita energia falando muito de perdão. É necessário o perdão. Às vezes a gente tem muita dificuldade de perdoar, né? Porque bate no nosso ego, né? Aquilo que o outro faz para nós que não é bom, bate muito no lado ego que nós temos. Mas o perdão, ele é libertador, porque ele evita que a gente crie um vínculo energético negativo com a pessoa, e aí depois eu quero seguir para uma outra relação, eu conheço outra pessoa, acho que encontro uma outra pessoa que é mais bacana, mais legal, me vinculo a ela, mas ainda tendo, energeticamente falando, laços com a outra, e com certeza isso tudo vai trazer dificuldades para uma relação nova. E, sabe, te prendendo no passado, aí tu não consegue, tu não sabe nem se tu tá no passado ou no presente. Isso também te causa um desgaste energético, desculpa aí que eu dei uma gaguejada, te causa um desgaste energético. Então, assim, antes de começar uma nova relação, é preciso encerrar realmente dentro de nós aquela relação antiga, e a gente ficar de bem com aquilo ali. Nenhum tipo de memória, de lembrança nos cause mal, porque se a gente carrega nem que seja um resquício de qualquer sentimento, a gente acaba sem querer, mas de alguma forma contaminando a outra relação, a nova relação, com algo que não tem nada a ver com aquela relação, mas que a gente carrega porque está dentro do nosso corpo emocional. Então, por isso que é bem importante, muitas vezes a gente termina uma relação e a gente quer já rapidamente entrar numa outra relação. Aqui, o que eles estão te dizendo é: se comunique com as pessoas, converse, se distraia,
E vamos ver o que mais agora aqui nas próximas cartas, tá? E talvez pensa assim, ó, para cada um de vocês precisam pensar o quanto que eu ainda carrego de dores, o quanto que ainda essa situação me dói, me machuca, para vocês poderem saber o momento certo de se abrirem para algo novo, tá? Pra, como eu falei, para não estar levando, né, desculpa a palavra, mas é só para explicar, esse lixo emocional para uma outra relação. E também, porque se a gente carrega esse lixo emocional para outra relação, a gente acaba somatizando. Já teve uma primeira somatização nessa relação antiga, aí a gente carrega ela para nossa nova relação, que pode ser, como eu já disse, sendo uma informação densa e de escassez, acaba contaminando a nova relação. Às vezes essa outra relação ela acaba não tendo suporte, não tendo estrutura, porque já vem a gente carregando um sentimento ali. E então, assim, aí a gente vai somatizando novamente, tá? Então a gente querem explicar para vocês que é importante compreender esse processo que eles estão passando aqui. Dá um tempo, tá? É aquela coisa, interagir, conversar, rir, tudo isso vai fazendo muito bem, né? Mas é também assim, ir percebendo o quanto que essa relação antiga ou essa circunstância, seja o que for, o que tu tenha vivido, ainda te pesa, tá? É para resolver primeiro bem isso dentro de ti, para depois te abrir para novas circunstâncias, tá bem? E aí essas circunstâncias, no momento em que tu ouve esse recado da espiritualidade, essa orientação, esse aconselhamento, tu pode aqui estar atraindo, depois de conseguir se libertar, né, dessas energias, aqui relações mais leves, com mais alegria, mais felicidade. Essa aqui é uma carta que fala de momentos de alegria, de felicidade, de espontaneidade, de um diálogo fácil, um diálogo respeitoso, né? Então tá muito bacana aqui, tá falando muito assim para vocês olharem para algumas coisas internas de vocês. E quando vocês perceberem, né, que vocês conseguiram liberar todos esses desgastes de dores e sofrimentos, decepções, mágoas e tudo mais, e seja mais o que for, vocês estão prontos, tá? Virou 2 cartas que eu não vou pegar, não. Vamos ver qual é a próxima carta que a gente vai ser blindado. Ó, aí saiu a carta da árvore, tá? E a carta da árvore, ela tá falando muito aqui de sustentação, uma carta que fala aqui de frutos, é uma carta que fala de florescimento, de crescimento, de satisfação. A árvore, ela fala de saúde também na vida amorosa. Tá muito bacana aqui, porque a árvore, ela fala assim de relações mais sérias, que tem ali, que cria uma raiz, né, uma raiz profunda, os vínculos se aprofundam, as pessoas estão ali uma pelas outras, cooperativas. Tá legal, tá muito lindo. Eu vou tirar mais umas cartinhas de tarô aqui para essa situação. Vamos ver o que mais que tem aqui de mensagem para vocês. Eu sinto que ainda tem algumas mensagens para ser ditas aqui, ou alguma orientação. Vamos ver o que vai ser, tá? Eu senti forte aqui. Eu só vou subir as cartinhas aqui do baralho cigano. Eu mostrei pra vocês as cartas, né? Agora até fiquei na dúvida se eu havia mostrado, mas sim, eu vim mostrando aos pouquinhos, né? Ó, virou as cartas, tá? Então são essas cartas que saíram aí do baralho cigano. E agora eu vou tirar mais umas cartinhas de tarô aqui pra vocês. Vamos ver o que vai sair aqui. Vamos ver se tem mais algo que mais, né, que a espiritualidade tem pra te dizer, pra te falar, pra te orientar. Um 10 de copas. A carta dos enamorados. A carta da rainha de espadas. E a carta do 8 de espadas. Aqui tá falando isso também pra vocês, olha só. Essa carta, ela tá dizendo que se vocês escutarem esses conselhos, se vocês sentirem no coração de vocês de seguir
isso que a espiritualidade vinha comentando até então, essa orientação que eles passaram. E também, se vocês assim tiverem outras ideias, mas assim ideias de um comportamento que seja positivo, que seja amoroso, que seja de empoderamento, vocês podem também aplicar na vida de vocês. Aqui tá falando de uma carta de casamento, de relacionamento sério, e aqui também tem uma outra carta que fala aqui de uma troca amorosa, né, de um sentimento genuíno. Lembrando, gente, que o sentimento genuíno, o nosso sentimento, eu vou falar uma coisa aqui, às vezes as pessoas se irritam um pouco quando eu digo isso, mas a gente precisa entender o nosso planeta, quais são as condições espirituais do nosso planeta. O nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Eu não me lembro se eu falei nisso num outro vídeo ou não. Então quer dizer que aqui, todos nós que estamos encarnados aqui, nós temos imperfeições, nós não somos perfeitos, a gente erra, se equivoca, a gente tem um lado ego. Então assim, quer dizer que aqui sim, tem uma grande possibilidade para vocês de um relacionamento assim genuíno no sentido de afinidades, de pessoas que têm uma afinidade, que de repente assim tem essa troca amorosa. Mas a gente só não pode esquecer, gente, de que por conta da nossa ainda do nosso lado inferior que a gente tem, que a gente ainda vive num planeta de inferioridade, então a gente não é um ser evoluído. A gente vem evoluindo, mas a gente tem limitações, condicionamentos, travas internas de coisas dessa vida, de coisas de outras vidas. Então a gente só não pode assim romantizar e entender que sempre a relação vai ser perfeita. Já dizia o Haroldo Dutra Dias, que é um espírita, que ele disse que toda relação traz um desafio. E esse desafio ele acontece por conta da nossa condição humana de inferioridade. E que o que vai assim definir se as adversidades, as dificuldades que surgirem vão manter esse casamento, essa união, esse namoro, esse noivado, vai depender da escolha das pessoas que estão ali envolvidas, tá? Então aqui tá falando de bastante potencial para vocês. No momento em que vocês conseguem se libertar aí dessas dores que a gente comentou, né, dessas amarras, de coisas ruins que aconteceram com vocês, vocês podem sim subir esses degraizinhos para estar atraindo assim uma energia de mais fluidez, tá? Mas como eu comentei, não quer dizer que não vai ser também uma relação que de vez em quando não vai trazer desafios. Aqui sai a carta da Rainha de Espadas, e a Rainha de Espadas ela é muito rígida, né? Ela existe uma rigidez, ela é muito exigente, exige muito do outro, exige muito do meio, exige muito, sempre ela tá querendo que seja as coisas perfeitas, e nem sempre vai ser, tá? Até inclusive essa carta mostra, né, esse 8 de espadas, mostra assim, que vocês podem atrair uma relação, por exemplo, que tenha sentimentos, tá? Bastante sentimentos, mas manter, por exemplo, esse equilíbrio, né? Manter essa relação sempre vibrando nessa energia de união, de consagração, de troca amorosa, ela vai depender dos comportamentos que vão ter. E aqui, como mostra uma rainha muito exigente, ela também pode estar mostrando que por ser, de repente, muito exigente, isso possa, de repente, desgastar a outra pessoa. Essa carta aqui, ela fala também um pouco de vitimismo, mas não foi o que eu senti aqui, tá? Eu senti assim, de repente, quando a gente exige demais de uma situação, a gente espera demais de uma situação, e aquela situação, ela não se apresenta sempre nessa fluidez toda aqui, mas em algum momento ela apresenta desafios, a gente se decepciona demais. E aí a gente só tem que entender que isso pode acontecer. E necessariamente acontecer isso não significa ter que virar as costas para essa relação, mas cada um de vocês vão ter que compreender o quanto que, se esse 8 de espadas está doendo em ti, ou se esse 8 de espadas significa o sofrimento da outra pessoa, o desconforto do outro, e com essa mesma própria rainha, que ela pode ser exigente, mas ela também é muito justa, vocês e essa pessoa, esse ser, saberem conduzir a situação e as adversidades. Saberem conduzir a relação, até mesmo quando a relação ela apresenta algum tipo de dificuldade, tá? Quando ela de repente não se apresenta somente nessa fluidez toda aqui, tá?
É uma mensagem bem profunda aqui, porque que tá dizendo assim, é uma relação aí que já teve bastante, vocês já tiveram alguns problemas, né, já tiveram algumas situações acontecendo aí no campo de vocês, tá? Mas pode ser que surjam pessoas novas para vocês, se assim vocês quiserem se abrir, tá bem? Para isso. Mas entender que assim, que não quer dizer que uma próxima relação ela vai ser perfeitinha, porque saiu esse carta de enamorados, por exemplo, tá? E aí saberem conduzir. Aqui tá falando muito assim de estratégia e de inteligência também mental, né? Saber não ser impulsivo demais, saber esperar a hora certa de falar as coisas, saber falar as coisas da melhor maneira, tá? Porque aqui mostra o seguinte, que como sai essa rainha de espadas e sai esse 8 de espadas, aqui é só um alertinha de que tudo que for, a maneira como vão conduzir, a maneira de se expressar, a maneira de trocarem informações e ideias, precisa ser nessa vibração dessa rainha aqui, que tem equilíbrio, que tem a paciência, que tem o discernimento da palavra, do pensamento, e não necessariamente assim trazer uma atitude assim de insatisfação, né? Ou de cobrar do outro o que o outro não está me correspondendo como eu gostaria, que isso é que deve ser evitado, tá? Então essa mensagem ficou assim muito clara aqui para mim, tá bem? Para vocês pensarem, porque talvez vocês tendo um outro tipo de comportamento, isso possa ajudar bastante positivamente para que mesmo que numa nova relação vocês tenham desafios, porque todas vão trazer, o que a espiritualidade diz, é muito difícil, as relações vão trazer dificuldades, vocês podem ver, às vezes tem pais que não, às vezes tem dificuldade com os filhos que têm dificuldade com os pais, amigos que têm dificuldade com os outros, parentes, e o mesmo acontece entre um casal, tá? Então aqui a grande sacada, o que realmente a espiritualidade quer dizer é que vocês aqui vão ter que ter o uso da inteligência de vocês para vocês poderem mudar aí os paradigmas que vocês já vinham vivendo de relacionamento. Ou seja, aqui a gente já viu que vocês tiveram grandes desgastes, grandes desgostos aí, mas novas oportunidades podem surgir que podem trazer bastante potencial, desde que vocês estejam conscientes de que por mais que seja uma relação que tenha um bom potencial amoroso, como qualquer outra, ela pode trazer desafios. E vai depender do comportamento de vocês e até da outra pessoa, né? Da maturidade que vocês vão ter para isso, para mesmo que tenha dificuldades e aborrecimentos de vez em quando, isso não signifique que seja uma relação insustentável, porque existe sentimento também, tá? Então que vocês busquem compreender isso e aplicar isso nas relações de vocês, ou numa próxima relação, vamos dizer, para que vocês possam ter mais oportunidade de manter uma relação e de conseguir manter uma relação estruturada, mesmo que às vezes tenha os altos e baixos. Seria mais ou menos isso, tá bem? Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, que isso tenha sido produtivo para vocês, que isso tenha sido educativo, inclusive foi para mim, porque eu também tô aprendendo junto com vocês. Não, essa sabedoria, tudo que eu tô dizendo aqui, ela não vem de mim, tá? Vem aqui do que os oráculos têm para dizer, do que os arquétipos têm para falar e até da intuição de tudo que vem vindo para mim passar para vocês, tá bem? Então, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. Não esquece de deixar teu feedback, o teu comentário, isso é bem importante para mim. Eu peço muito, gente, assim, encarecidamente que vocês me ajudem a construir um canal cada vez mais legal, com informações bacanas, com informações que possam ser transformadoras, porque só a gente que está vendo tendência e possibilidade é legal, só que isso não nos traz, não amplia a nossa capacidade de percepção. Então, quando vem essas mensagens, essas coisas pra gente repensar sobre nossos próprios comportamentos, por exemplo, isso é bastante enriquecedor. E eu sinto que a espiritualidade está querendo muito trazer esse tipo de conteúdo também, tá? Porque ele é bem importante, porque ele é rico, ele faz a gente pensar, faz a gente rever sobre os nossos comportamentos, até rever o comportamento do outro, e dessa maneira a gente poder fazer com que as nossas relações possam fluir melhor, tá bem? Então um beijo carinhoso, fica com Deus, obrigada, tá? Olá, meus amores, para quem escolheu aqui a situação de número 2 do nosso bem amado mestre Eumoria Kwan, que é do primeiro raio, tá? O raio azul, o raio aqui
da proteção espiritual, das energias espirituais, dessa proteção que a gente recebe do Arcanjo Miguel. E esse aqui, ele é o mestre do raio, tá? Então é o mestre que fala aqui da fé, da coragem, da determinação, da gente se determinar, né? Cada vez mais ser o melhor que a gente pode, tá? Então eu vou deixar aqui, tá? Vocês não vão estar vendo, mas vocês já sabem qual é a situação de vocês. E aqui, gente, não reparem se vocês verem cartas diferentes da situação de número 1, porque eu trouxe mais de um oráculo aqui, tá? Eu usei o dos magos e depois agora eu vou usar um outro tarô, tá? Não vou usar o mesmo que eu usei na primeira situação. Aqui a gente vai ver uma cartinha pra vocês, aqui, primeira. E saiu pra vocês a Rainha de Ouros. Rainha de Ouros. Que é uma rainha bastante... essa carta, ela fala muito de felicidade, de maturidade, de uma pessoa que já tem é uma matriarca, né? Então também ela é extremamente generosa, ela é uma rainha feliz, alegre, empoderada, estruturada também, tá? Aqui tá falando de uma estrutura, tá bem? Que pode ser material, né? Mas também ela não precisa ser somente material, tá? Essa felicidade, essa alegria, ela não quer dizer que seja só das questões materiais, mas às vezes sim, de alguns aspectos da nossa vida que a gente deseja materializar na nossa vida, que não tem às vezes necessariamente a ver com recurso material, tá? Mas que se materializam circunstâncias na nossa vida que nos trazem uma felicidade. Vamos lá. Então começa aqui falando de felicidade, né, ao menos de um desejo, né, que talvez pode ser que seja um desejo que vocês têm muito grande de se realizarem a respeito de alguma área da vida de vocês, e vamos ver aqui como é que vai ser conduzido aqui, o que o tarô vai dizer, tá? Então vamos lá. Aqui saiu a carta do enforcado, do Rei de Copas, do 5 de Copas, 5 de Copas, caiu uma aqui, aliás, caiu duas, eu vou pegar, ó, deixa eu ver, um Cavaleiro de Copas, uma Princesa de Espadas, aqui eu tô tirando só o tarô, tá, gente? Senti muito aqui, tô tirando essas cartas de tarô. Ó, Roda da Fortuna, eu fui só no impulso, assim. Pra dizer a verdade, eu não sei nem como é que eu fiz a primeira situação, mas aqui eu não me lembro se eu fiz cartas de tarô só em cima, assim embaixo eu botei, não me lembro. Mas aqui eu tô seguindo, tá? E como eu falei, gente, se eu dispor as cartas diferentes de uma situação pra outra, é assim mesmo, tá? Então vamos lá. Eu gosto de falar sempre isso porque às vezes tem pessoas que é a primeira vez estão assistindo um vídeo meu, algumas aí, né? Então algumas já sabem, outras não, então por isso eu fico repetindo, tá? Olha só. Aqui tá mostrando, gente, vocês estão aqui no momento assim um pouco estagnado. Existe algum tipo de estagnação na vida de vocês, que pode ser aí a respeito de vida amorosa, porque aqui sai um Rei de Copas. Talvez aqui vocês desejando uma realização no campo amoroso, mas até então talvez vocês ainda não tenham conseguido, como se de repente as relações que vocês têm, elas acabam se estagnando, não vão pra frente, vocês não estão vendo uma perspectiva, parece, sobre isso. E aqui, né, a carta, eu tinha comentado alguma coisa ali na carta de Ouros, né, que fala ali de uma patriarca, né, que é extremamente amorosa, bonita, uma pessoa bela, enfim, mas importa, eu tô falando aqui de um arquétipo, né, não tô dizendo que é de uma pessoa. Mas essa carta, ela fala muito de valores, né, então eu acredito que aqui vocês, é um valor muito importante para vocês, acho que a questão amorosa, tá, a vida amorosa, porque saiu mostrando aqui que talvez vocês até agora não conseguiram se realizar nessa vida amorosa de vocês, mas se para alguém aqui não é vida amorosa, for, por exemplo, profissional, aí adapta para tua realidade, tá? Aqui tá mostrando que existe, né, esse desejo de realização, né, um desejo de alcançar aí uma relação ou um patamar, sei lá, de algum cargo ou de alguma conquista material que tu deseja, ou qualquer coisa que tu deseje, que tu tenha assim muito esse sonho, esse desejo,
essa vontade muito grande de ter uma realização em determinada área da tua vida, tá? Mas aqui tá mostrando que isso ainda talvez tu ainda esteja perseguindo isso, porque ainda tu te sente um pouco decepcionado aí a respeito, né, desse teu sonho, desse teu desejo, disso que tu quer materializar na tua vida, desse valor, dessa vivência feliz, alegre, abundante e próspera que tu deseja, seja em que área for, tá? Porque aqui tava falando muito de abundância, né, prosperidade. Então, assim, é um sonho, talvez é um desejo muito grande, mas ainda que é como se tu interpreta nesse momento que tu ainda não alcançou. Tu pode até já ter vivido alguma coisa, mas de uma forma assim não tão realizadora como tu gostaria. Tu já pode ter tido algum tipo de experiência, algum tipo de realização, mas não aquela que realmente tu deseja, aquela que tu acredita que tu é merecedor ou merecedora, tá? É isso que eu senti muito aqui. E aqui tá saindo, mostrando aqui um cavaleiro de copas, a carta da princesa de espadas. Então assim, a gente sabe que os cavalheiros, eles são comunicadores, eles são mensageiros. Então ele vem falando aqui, se por exemplo é a respeito da vida amorosa, é como se esse cavaleiro de copas, ele vem anunciando de que pode ser que em algum momento tu consiga enxergar no caminho, até fui ver quais outras cartas que tinham aqui, que tu consiga enxergar no teu caminho, que tu possa vislumbrar uma possibilidade, tá? Porque pode ser que agora esse cavaleiro de copas, ele tá indo em sentido contrário, né, a essa princesa de espadas. Ele tá indo pra cá e ela tá indo pra lá, tá? Só que eu acredito que pode haver uma mudança aí, porque saiu a roda da fortuna e a gente sabe de mudanças que são rápidas, são mudanças de vidas assim repentinas na nossa vida. A gente fecha um ciclo, abre outro muito rápido, ou a gente transita muito rápido para um outro patamar, né, de oportunidade, enfim. Então eu acredito que talvez esse movimento aqui, ó, um para um lado e outro para o outro, daqui a pouco essa roda da justiça, da roda da fortuna gire, e isso faça com que vocês fiquem ambos na mesma direção, tá? E daqui a pouco, quando vocês vê, vocês começam a andar numa mesma direção, aí rumo àquilo que tu vem querendo. Como eu falei, gente, para alguns pode ser não só relacionamento amoroso, pode ser também uma questão material, tá? Vocês realmente adaptem aí, tá bem? É uma conquista que vocês vêm querendo, vocês querem, aqui para uma questão material, vocês querendo um mérito, um reconhecimento, talvez assim, do amor que tu tem pelo teu trabalho, por executar com amor, com carinho, com dedicação, e aí vocês querendo um reconhecimento, ou pode ser vida amorosa também. Mas eu vejo aqui uma mudança, transformações acontecendo, tá? Mudanças drásticas, rápidas também, aí do nada, assim, que vocês nem as estão esperando, e daqui a pouco aquilo que tu vem querendo podendo se manifestar, porque aqui saiu a carta do imperador, tá? O imperador quem é? É aquela pessoa que já venceu várias batalhas, que alimenta todo um povoado, é um monarca, ele é um responsável, né, por várias pessoas ali, por garantir a vida, a subsistência daquelas pessoas. Então é alguém que cuida, alguém que tá ali para prover e garantir para um grupo de pessoas, enfim, ou para uma pessoa, de que todas as estruturas, tudo que é necessário para garantir a sustentação da vida, ou do sentimento, ou da vida material, como for, que esteja em equilíbrio, tá? Então é alguém que vai estar ali responsável por manter esse equilíbrio. Então eu vejo assim que talvez vocês possam até de repente se conectar com uma pessoa com essas qualidades, uma pessoa que tem essa inteligência, com uma pessoa que queira uma estrutura, porque o imperador ele gosta de tudo estruturado, é uma pessoa que faz tudo certinho, né? Uma pessoa que segue ali todas as convenções direitinho, principalmente de estrutura de vida, de oferecer uma boa vida. Olha, eu achei bem bacana. Vamos ver aqui então com este baralho cigano, que mais? Aqui tá mostrando que como vocês vão saindo aqui, ó, dessa carta de estagnação, né? Dessa energia estagnada aqui,
para uma possibilidade de movimento na tua vida e que pode trazer uma estrutura que tu vem querendo. Essa carta ela pode estar falando muito de casamento, de alguém que esteja disposto ali a, assim, a assumir responsabilidades, né? Ela fala muito de responsabilidades essa carta. Então, de uma pessoa responsável que deseja oferecer talvez uma estrutura, porque eu senti muito que falar na vida amorosa aqui. Mas, como eu disse para vocês, pode ser, se vocês se sentirem em trazer para outra área, encaixar em outra área, fica à vontade, tá? Não tem problema nenhum. Então, vamos ver aqui. Sai a carta da criança para vocês, que não deixa de falar de renovação, né? De um desejo de renovação, de uma possibilidade de renovação. Carta do cão. Essa carta é linda porque ela fala de lealdade, de parceria, de fidelidade. Uma pessoa fiel, ou você sendo muito fiel a algum ideal, né? A um sonho que tu deseja. Carta da carta, podendo significar aqui um convite de entrevista para quem é trabalho, para quem é profissional. E aqui também, ou uma pessoa se comunicando, tá? Alguém entrando se comunicando contigo, alguém que tem alguma coisa para te falar, para te dizer, quer te passar uma mensagem, quer te falar alguma coisa importante, tá? Então eu vejo comunicação. Para alguns aqui, gente, pode ser que seja uma reconciliação, tá? Senti aqui. Porque agora olhando, e aqui a carta do jardim também, acho que na outra tiragem saiu. A carta do jardim aqui é uma carta que fala de encontros. Não, e que interessante, né? Eu vi depois o jardim e eu vi a mensagem. E antes de ver o jardim, eu senti que para alguns pode ser reconciliação. Até pode ser que bastante pessoas aqui seja reconciliação, tá? De alguém aí que, por exemplo, uma relação que deu uma estagnada, aconteceu alguma coisa. De repente pode ser que essa pessoa em algum momento, por algum motivo, vamos falar aí, virou as costas para vocês aqui, fez uma outra escolha, por exemplo. Essa outra escolha pode ser uma pessoa, como pode ser uma circunstância, uma situação, um momento de vida que ela teve que resolver na vida dela. E eu vejo que talvez aqui vocês tiveram aí algum dissabor, ficaram um pouco tristes, né, se sentiram abandonados ou abandonadas de alguma maneira por algum motivo. Não quer dizer que é para todo mundo, tá? Esqueçam aqui que vocês têm que adaptar. E me parece que talvez essa pessoa ela esteja querendo retornar, tá? Mas também para alguns pode ser algo novo, sim, tá? Então fiquem bem à vontade. Olha, o que eu senti aqui, a mensagem para vocês é essa, tá? De que aqui as coisas vão fluir melhor e vocês vão conseguir se conectar aqui, ou se reconectar com alguém, ou conseguir realizar o sonho que vocês desejam. As coisas vão andar melhor aqui e vão haver alguns encontros importantes aí na vida de vocês. Quer seja porque vocês vão começar um namoro, ou quer seja porque alguém pode estar retornando, tá bem? Então era isso, espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. Não te esquece de deixar a tua curtida, o teu comentário e o teu compartilhamento. E um beijo no teu coração. Fica com Deus.